Amílcar Soares, da Positivo, muito obrigado por se juntar ao Abrigo nesta entrevista. Uma associação que trabalha com pessoas com VIH e os seus familiares. Vamos conhecer uma ação com 25 anos. Vamos conhecer como é que tudo começou. Penso que o Amílcar também é um dos fundadores. A ideia foi criar, começou em 1990, aqui em Lisboa não havia um espaço onde as pessoas pudessem reunir e começar a perceber o que é que estava a passar com elas. Portanto, foi criado um espaço numa outra instituição, que entretanto já acabou, e depois estava ligado à igreja, e foi complicado porque, como naquela altura não se podia falar muito do preservativo, mas o que nós tínhamos eram pessoas que vinham normalmente de ter ficado infectadas porque tinham uma vida sexual ativa, nós não podíamos dizer às pessoas, a partir de agora, não vai ter mais sexo. Portanto, se quiserem continuar, continuem, mas a ideia é usarem preservativo para se proteger e proteger os outros e proteger a si mesmos. Naquela altura, há 25 anos, a informação era muito escassa. Já vais fazer 30 este ano. Muito bem. Havia uma informação muito escassa, porque não se sabia... A informação era muito escassa. A informação era o básico que se conseguia adquirir. Eu tinha estado a ver tinha tido a sorte de ter acesso a várias informações de revistas estrangeiras em versão em inglês sobre o que era, o que era, o que é que não era, o que é que ninguém sabia e o que é que já se sabia. E o que é que já se sabia era que era essencialmente proteger-se as pessoas, explicar à maioria das pessoas o que é que ia acontecer com elas, explicar-lhes que não havia tratamentos naquela altura, explicar que a única maneira de não voltarem a ficar infectados era usar preservativo, porque as pessoas ainda tinham uma ideia de, pronto, agora já estou infectado, não vale a pena estar preocupado. Pensavam que era tipo constipação, apanhou e já não volta a apanhar mais nada. Isto não é isso, é um retrovírus, é uma particularidade que tem, é que ele modifica-se quando entra em contacto com o nosso DNA, portanto, as nossas células. Ele faz uma pequena mudança dele próprio e vai mudando de pessoa para pessoa, nunca é igual desde o primeiro que vem até hoje, não é? Também tem algum conhecimento, também vai adquirindo algum outro conhecimento, entre aspas, sobre os medicamentos que nós vamos tomando ao longo destes anos todos e, portanto, também levam com eles essa informação de que se passarmos o vírus para outras pessoas, vai com a informação dos medicamentos que a gente tomou. Hoje em dia é mais difícil que isso aconteça, porque com as novas terapêuticas e com várias informações que se teve, como a carga viral, ou seja, o número de cópias que existem dentro de nós, que são produzidas pelo vírus, dentro do nosso organismo, sabemos que com essa carga viral ou vírica, como alguns chamam, se tiver um valor, com as medicações que estão a tomar, especialmente desde 1996, que foi quando houve um aumento exponencial da melhoria do tratamento, que passou a haver 3 medicamentos a atuarem, e se descobriu realmente nessa altura a carga viral. A ideia de que a carga viral baixa, ou seja, um número muito baixo de cópias, não era, mesmo que ocorresse o risco de passar à outra pessoa, não era suficientemente, o número de cópias não era suficiente para que a outra pessoa ficasse contaminada. Portanto, o sistema da outra pessoa, mesmo que não tivesse nada, era suficientemente forte para debelar. Aquilo que hoje em dia se chama, já que há uns anos, que é indetetável, igual é impossível de ser infeccioso. Portanto, nós sabemos que desde que a pessoa toma medicação e que esteja tudo controlado a nível da carga viral, né? Se estiver abaixo mais ou menos de 50, que é um valor entre 50 e 20, depende um bocadinho dos hospitais dos que fazem, e abaixo disso, muitas vezes até pode, se estiver a viver com outra pessoa que não tenha VIH, pode-se nem utilizar o preservativo, que não há problema de passagem. É lógico que é muito fácil dizer isto deste lado. Sabemos, mas não é fácil para alguém que vive com alguém de VIH aceitar uma situação destas formas. Há 30 anos era um atestado de óbito, praticamente. Era um atestado de óbito há 30 anos, era praticamente o que nós fazíamos na altura, era informar sobre o que é que estava a passar, como é que era o vírus, como é que a coisa passava, fazer com que as pessoas de alguma forma, se protegessem e, muitas das vezes, como eu costumo dizer, era nos reunir e prepararmos para aceitar a doença como uma doença, com todo o estigma que estava inerente a ela, que ainda continua, e de alguma forma aceitarmos que isto ia ser o caminho que íamos ter, e íamos todos a morrer por causa do vírus e aprender a aceitar isso como assim, era o facto, não havia mais outra coisa, e lidarmos com isso não em pânico, não ficar
aceitamos isso como uma forma natural. Muito bem, há pouco falou. Parece muito bonito dizer, mas a verdade é que não é fácil de ser conseguido. Era um trabalho de interiorização, aceitar as coisas, pronto, e não estar ali revoltado, não estar a chatear, não estar a ir contra a corrente que estava a existir. Há pouco falou na palavra, preferiu a palavra estigma. Isto relembra-me um pouco dos comportamentos de risco. Ainda hoje acontece esse mito urbano de que, por exemplo, para apanhar o HIV tem que ter comportamentos de risco, tem que se pertencer, por exemplo, a um género sexual muito particular, o mundo dos gays, por exemplo. Ou a sociedade já aceitou que o HIV pode aparecer de diversas formas e, por vezes, a pessoa pode contrair sem qualquer tipo de contribuição. Ainda há muita confusão sobre essa questão de comportamentos de risco. Se nós tivermos em conta que às vezes as pessoas nos perguntam que fizeram masturbação com outra pessoa e que ficaram com um bocadinho de sêmen ou que meteram a mão dentro da vagina de uma senhora trabalhadora de sexo, e se isso é fácil para eles ficarem infectados, portanto está a ver com é uma coisa muito básica e muito primária que todos nós sabemos que a coisa não é assim. Mas ainda continua este medo, ou seja, ainda continuamos lá, muita gente com muita informação ainda lá de trás que não avançou. O estímulo continua, porque assim, neste momento há mais pessoas com VIH nos heterossexuais, com comportamentos heterossexuais do que homossexuais, por uma simples razão. Os grupos de homossexuais passaram a ter algum cuidado maior nas relações que têm com os outros. Os heterossexuais, como a ideia era, isto é uma coisa que só acontece com os homossexuais, não vale a pena a gente estar preocupado. Há também uma preocupação, ideia também, de que isto é uma coisa das trabalhadoras sexuais, ou seja, das prostitutas, ou não sei o que não é verdade. A maior parte, nós temos também um projeto aqui de apoio para trabalhadoras sexuais, e nós verificamos que elas têm um enorme cuidado em saber como é o estado de saúde delas, porque não querem, assim, se elas ficarem infectadas e doentes, termina de alguma forma a carreira delas, não é? Portanto, aquilo é um meio de sobrevivência, quer se queira, quer não. Muito bem. Eu lembro que há uns anos pensava-se que o simples abraço e o beijo podia haver uma transmissão. Em 30 anos a sociedade evoluiu no sentido de estarmos mais tolerantes, ou pelo menos mais inteligentes, se me permite essa expressão. Eu gostava de dizer que sim no total, mas não é verdade. Ainda continua a haver alguns pequenos grupos, não sei se será um grupo que se pode dizer, ou seja, ainda aparece muita gente com essa ideia de que pode ser um abraço, pode ser a partilhar o copo, pode ser a partilhar os talheres. Ainda continua a haver muita gente agarrada a esse mito do início, não é? O que significa que ou não são informados, ou não foram suficientes, não interiorizaram toda a evolução que houve nesse aspecto, no aspecto do VIH, para poderem perceber que não é por aí que a coisa vai. Depois essas pessoas às vezes têm medo, eu digo muitas vezes, vocês têm medo de partilhar o copo, o prato e o talher. As pessoas não têm medo de ter uma relação sexual desprotegida com qualquer pessoa. E o comportamento de risco é o sexo desprotegido, não é os talheres, não é o copo, não é o prato. Não é? E é difícil que as pessoas às vezes percebam que há um medo, não é? Esta doença, quer se queira, que não, continua ainda a ser associada desde o início. Quem tem isto vai morrer. Os outros que não têm também vão morrer, não vai cá ficar ninguém para contar. Ninguém cá fica, exatamente. Não é? Vai cá ninguém para ficar contar a história. Só que isto é mais evidente, ou seja, nesta questão, quando nós sabemos que somos portadores de VIH, temos uma coisa que é tomamos consciência da nossa finitude. Isso é uma coisa que nos perturba porque socialmente a sociedade nos diz é que nós vamos ter todos altos, lindos, belos, maravilhosos, de olhos, cabelos louros, olhos azuis, todos maravilhosos. E vamos ser eternos. E nada disso é verdade, como a gente sabe, não é? Exatamente, o tempo traz tudo. Diga uma coisa, neste momento, há uns anos falava-se, obviamente, em muito HIV, a SIDA, mas agora fala-se pouco. Isto é um sinal de que há menos casos? Não é um sinal disso. É um sinal de que, devido às novas terapias, o que passou a ser absorvido pela maior parte das pessoas é que
Agora já não há problema, há medicamento para tomar, mesmo que fique infectado, há medicamentos para tomar e vou continuar a ter uma vida perfeitamente normal. Não é bem assim. É o que parece, mas não é. O medicamento é um efeito, o medicamento tem efeitos secundários. Algumas pessoas não conseguem tomar determinados medicamentos porque vêm com o vírus já, teve contacto com o medicamento que a pessoa está a ser receitada e a coisa não vai funcionar. E isto leva a que haja, de alguma forma, a um medo que ainda não está interpretado, mas que foi dito durante bastante tempo, que é agora já ninguém vai morrer pela história do VIH, o que não é verdade. Ele continua a morrer à volta de 1000 pessoas por ano com a questão do VIH, porque o VIH não foi... Porque o medicamento... Em Portugal, em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Queria falar só dos casos de Portugal, onde o medicamento não funciona, não funciona por causa do organismo que não receita, porque já parou muitas vezes, às vezes sentem-se bem fisicamente e dizem, portanto, agora já não vale a pena estar a tomar, porque eu estou-me a sentir tudo bem, está tudo muito bom, e, portanto, eu agora vou parar com isto tudo. E depois isto leva a criar uma coisa que é as resistências. E aquilo que se fala muito nos antibióticos, no caso dos antirretrovirais, funciona da mesma maneira. Ou seja, há uma resistência, já não pode ser tomar aquele, tem que se mudar para outro tipo de medicamentos, e em vez de às vezes ser um medicamento, como agora quase toda a gente toma, que é um medicamento que tem 3 composições lá dentro, não é? 3 compostos químicos, passa a ter que tomar, se calhar, alguns com 2, 3, 4 comprimidos de outros medicamentos diferentes, o que leva também aí, de alguma forma, aí sim, aí é que há alguma alteração na qualidade de vida das pessoas, porque depois vai ter que ter muito mais cuidado nas terapias, não é? Muito bem. Os nossos jovens, há uns anos, tinham, ou pelo menos uma grande parte das escolas portuguesas, havia a educação sexual motivada, suscitada mesmo pelo problema do HIV. Neste momento, penso que é um projeto que não está tão ativo. Acha que é importante começarmos de novo a trabalhar as escolas? O problema neste momento é que nós não sabemos muito bem o que é que o Ministério vai estar a decidir. Quem possa dar essa formação, que tem que ter uma preparação especial, não é só falar no VIH, é também falar sobre a sexualidade das crianças. Isso é muito complicado porque a maioria dos pais tem muito medo quando se fala sobre educação sexual, acham que se está a dar informação aos filhos, como é que eles vão ter práticas sexuais. Estão a apressar as coisas, exatamente. Não é? E, portanto, não querem. Ninguém aparece nada, porque os pais não tiveram educação sexual e sabiam como é que haviam de fazer os filhos. Não foi preciso ninguém ensinar. Ninguém dizer, agarra na sua coisinha e mete na outra coisinha e faz os filhos. É uma coisa que é inata no ser humano, não é? Então, os animais. É um instinto, exato, é um instinto. O trabalho da educação sexual é fazê-los tomar conhecimento de uma quantidade de outras infecções sexuais que existem, os cuidados que deve ter, aprender a ponderar sobre tomar uma decisão de vai ou não vai agora ter uma relação sexual. Saber que tem a possibilidade de ter e vai ser com preservativo ou sem preservativo, vai se proteger ou não vai proteger, quer engravidar a rapariga ou ela quer ser engravidada ali na hora, também tem conhecimento de como é que se faz as contas para qual é a altura mais certa para poder ter uma gravidez rápida, saber como é que funciona o fluxo da menstruação, não é? E do engravidamento, e disso não é uma coisa que se passa numa hora de ir lá falar à escola em 2 horas. É um trabalho, pelo menos de 2 a 3 anos, de professores que estejam, mas tem que ser professores que estejam à vontade para falar neste tipo de coisas, não é? Não pode ser só em termos de biologia, aquilo que havia antigamente, que era vinha uma abelhinha, metia-se dentro de uma florinha, não sei o que mais, não é? A gente tem que ser mais prático, explicar as coisas, o que é a menstruação, porque é que aquela coisa acontece, porque muitas vezes elas pensam, agora já acabou a menstruação, já estou à vontade, já não está nada. E a gente tem que explicar, a seguir à menstruação, há ali uma fase de 2 semanas, que é a altura em que, se houver depósito de sêmen dos homens, fica num ponto mais alto para poder engravidar rapidamente, porque às vezes fica lá dentro, não é por falta de lavagem, é porque vai lá muito para cima para as trompas e depois apanham um óvulo que desce. Isto, se não for explicado bem às pessoas, a eles, se não conseguirem perceber como é que isto funciona, vão naquela, agora já não há nada, já estamos à vontade e podemos fazer. Não, é ao contrário. O período mais seguro
É na parte final, é naquela parte antes de haver o corrimento da menstruação, que nunca ninguém quer ter sexo nessa altura, porque é um bocado sujo, portanto, nós compreendemos isso, mas é a parte mais segura, é nessa altura que não vai engravidar de certeza absoluta. Muito bem. A vossa associação promove também a formação nessa área. Exatamente. É necessário para saber fazer contas. Como é que é? Começou agora, tem que contar não sei quantos dias, vai ser não sei quantos dias, e o ponto mais alto vai ser no 12º dia. E quando acaba, as próximas semanas ou as próximas 2 semanas começa a ser outra vez o ponto que isto vai voltar outra vez, estar pronto para recepcionar. Não é obrigatório que fique logo. Não é obrigatório que nesse momento fique logo a gravidez feita, mas tem maior probabilidade nesse momento. Não é? E isso é difícil, porque tem que saber suficientemente bem como é que funciona toda esta parte da educação sexual, como é que funciona o fluxo das raparigas, como é que é esta história do ser ou não ser mais fértil, o período mais fértil, e transmitir isto. Não é normal que eles no primeiro ano que ouvem isto que se ponham a rir, é nas primeiras aulas, depois começa a ser normal, eles deixam de se rir e começam a perceber que aquilo é uma coisa séria, e dar-lhe educação, olharem para o seu sexo, verem como é que está, como é que não é, como é que se devem lavar, como é que se devem ter cuidados, os cuidados básicos que às vezes não são ensinados, não é? E para que quando há alguma modificação, ou na cor, ou algum corrimento que apareça, ou algumas borbulhas, não sei o que mais, ter cuidado de não ficar com vergonha, porque às vezes há esta questão. Está com vergonha, não se diz nada ao pai nem à mãe, mas não ter essa vergonha de dizer, olha, pareceu isto assim, assim, eu vou precisar de ir ao médico ver o que é isto, não é? Embora às vezes também os médicos têm este problema que é. Então, fazer aquelas perguntas um bocadinho que eu considero infantiladas. o que é que a menina andou a fazer? Amor de Deus. A certeza que não andou a meter ele não andou a meter um tijolo e ela não andou a meter um cabo de vassoura, de certeza absoluta. Pode até nem ser, às vezes pode ser só uma infecção urinária, não tem nada a ver sexual, pode ser uma infecção mais vulgar urinária, mas este tipo de atitude paternalista, não é? Que nós temos paternalista e maternalista, depende do médico, ser ele ou ela, não é? Vai lá, coitadinho, vê sempre os miúdos como potenciais crianças e que ainda não têm, que são burros, não é? Ou ignorantes, perceber que não. Dizer-lhes, pronto, já percebi, então como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu isto? Como é que não aconteceu? Como é que achas que pode ter sido? Tiveste relações, não tiveste? E isso leva à confiança do próprio adolescente para poder falar disto de uma certa naturalidade cada vez que aparece alguma coisa que mexe com a forma como está a decorrer a qualidade, a saúde da sua zona sexual, não é? Aquela Muito parte bem, muito a fazer ainda nesta área. há muito, muito a fazer. E Muito bem. é preciso que sejam pessoas que façam isto e que estejam à vontade com a sua sexualidade, essencialmente. Se a pessoa não estiver à vontade, não pode ser só ler os livros, pode ter que ter um à vontade. Se falar nisso, como fala de qual é a receita que deu agora no outro dia na televisão, num programa qualquer televisão, como é que é feita uma tosta mista, como é que é feita uma francesinha, qualquer outra coisa, ou um bacalhau à brasa, ou bacalhau com sal, seja aquilo que for, não é? Tem que ser muito dentro disso, uma coisa, tem que ser uma conversa corrente e não com o mito e a misticidade que sempre teve, não é? Amílcar, vocês têm um conjunto enorme de projetos neste momento a correr. Temos alguns que já acabaram e agora temos outros que estamos à espera que venha a aprovação para começar. Vocês trabalham com projetos, fazem candidaturas e depois é que executam. Nós temos dois tipos de projetos. Temos um projeto que é de continuidade, que já passou há muitos anos, que é o projeto de Espaço Positivo, que foi o que começou inicialmente, que é um projeto de apoio a pessoas com VIH e familiares. Insere-se várias coisas, desde reunião de pessoas que querem falar, individualmente comigo ou em grupo, se pretenderem, cada vez é mais difícil, a nossa sociedade está cada vez um bocado mais individualista, e as pessoas têm medo de aparecer, de serem vistas com medo, ainda continuam com medo, se eu for lá encontrar alguém que eu conheça, como é que vai ser? Vão depois eles depois são capazes de falar lá fora de que me viram não sei aonde. Sim, mas se o viram lá no coisa, a outra pessoa também estava, mas isto não serve para andar. Claro. Depois temos
também aqui o apoio psicológico, também temos o apoio psicológico, temos o apoio social para orientar as pessoas para pedidos de coisas que elas necessitam. Depois temos um outro projeto, que é o Red Light, que é um projeto que começou em 2003, contávamos lá embaixo no Cais de Sodré, onde havia nessa altura muita prostituição de rua, não é? E aí tinha havido um projeto lá na altura que acabou, eles deixaram de ter apoio, a associação que estava lá a trabalhar acabou de fechar, e nós falámos com eles e fizemos uma adaptação e apresentámos o projeto e avançámos nós com o projeto, que tem continuado, que este tem aqui. Tínhamos um outro projeto que neste momento está suspenso por questões burocráticas na Segurança Social, que é o projeto São Martinho de Lima, que é um projeto que veio de uma outra associação, que nos foi entregue pela Segurança Social. Eles agora estão a fazer uma avaliação de tudo, porque os outros também não mandaram relatórios de contas, não mandaram relatórios de atividade, mas é que ficou assim uma coisa muito embrulhada e vieram cá suspenderam o dinheiro para eles, que eles davam o dinheiro em mão, que era uma coisa assim esquisita, nestas coisas todas, mas nós tínhamos as coisas, tínhamos a coisa, trava o dinheiro, ele dava o dinheiro, eu depositava o dinheiro na conta bancária da associação, depois era feito o levantamento, os pagamentos todos são feitos sempre por multibanco, que é para não haver cá coisa, ou por multibanco, ou pelo online, não é? Pronto. Claro, ficar registado, claro. Para não haver cá dinheiros por fora, daquelas coisas todas que às vezes podem acontecer, nós não queríamos nada disso. Portanto, está lá tudo. Eles suspenderam por causa dos outros, porque agora decidiram mesmo, vieram cá fazer uma vistoria e uma auditoria e disseram, sim senhora, eles têm condição e é o ideal deles continuarem com esse projeto. Mas para haver esse protocolo a assinar, eles precisavam de acertar uma quantidade de coisas com os outros e connosco, ver como é que a gente estava. Vieram cá e tinham as contas todas feitas, tudo feito como deve ser, o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía, como é que nós estávamos a pagar, as faturas todas. Portanto, temos aquilo como todas as empresas. É uma que é a conta geral, não é? Pronto, que tem que ser. E depois temos as contas parceladas por cada um dos projetos. Depois temos outros projetos que são apresentados à indústria farmacêutica com melhoria da qualidade de vida, muitas vezes com melhoria para a qualidade de vida de algumas das coisas que nós precisamos. Temos esse do São Martinho de Lima era para dar medicamentos para as comorbilidades das pessoas, portanto, há aquelas doenças com a paciente cuidada. Depois também era para um banco alimentar e também chegávamos a abranger o passo social para algumas pessoas aqui na área da Grande Lisboa. Pronto. Portanto, agora está suspenso, também espera ver o que é que vai dar. Mas temos depois uma indústria farmacêutica que decidiu apoiar com um banco não alimentar, mas com o que nós chamamos de banco saudável. O banco saudável, que é com vegetais, com frutas, com pão, com tudo, aquelas coisas que a gente vai ao mercado buscar, normalmente, e que servia como complemento para o outro, não é? O outro era mais as coisas de supermercado, este era uma coisa mais dentro dos verdes e não sei o que mais. Esse tem continuado, temos continuado. A medicação, tivemos que reduzir para muita gente, ficámos só com um nicho de pessoas que nós percebemos que se não fosse assim, a coisa não ia resultar. Pronto, e não conseguimos arranjar maneira deles irem para o outro lado, mesmo aqui na área de Lisboa. A maior parte deles são fora de Lisboa, portanto, a Santa Casa da Misericórdia não apoia. Que, portanto, tivemos que fazer algumas opções, informámos isto tudo, fizemos relatórios e tudo o que estava a passar. E depois os outros projetos que a gente tem também é um pouco isso, como é que é a qualidade, como é que as pessoas estão a sentir a sua qualidade de vida. Vamos cá ver como é, como é que vão ver para estarem aqui e ter uma pessoa que venha cá e explique que o ficar em casa todo o dia sentado a ver televisão também não é uma mais-valia. O motivá-los a virem cá e falarem com outras pessoas. Portanto, há esses pequenos complementos que nós vamos arranjando é fazer com que as pessoas se promovam a sair um pouco do seu dia-a-dia de ficarem em casa, porque muitas vezes estas pessoas têm aquelas reformas maravilhosas, 135 euros, 200 euros, 200 e tal, não é? E dá perfeitamente bem para isso, quando a gente ouve acabar que se eu dizer que 2 ou 10 mil euros não chega, não é? E o nosso complemento é muito mais exatamente nesse sentido, é com essas pessoas nós tentarmos promover um mínimo de coisa e de tratamento para que elas se sintam de alguma forma
que não estão entregues aos bichos, como se costuma dizer. Muito bem. Meu caro Soares, muito obrigado por esta entrevista. Vamos ver-nos mais vezes no futuro. Vamos conversar sobre os vossos projetos nas próximas semanas, nos próximos meses. Muito obrigado. Parabéns e boa sorte pela vossa associação. Obrigado nós também pelo nosso convite.